Então, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui hoje para iniciarmos uma nova matéria, hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação. Então, é nessa matéria aqui que a gente vai lidar com as principais regras de como podemos interpretar corretamente a palavra de Deus. E aí a introdução, eu coloquei a mesma introdução que está aí no material de vocês. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego, nessas três línguas. Hoje a Bíblia está em várias línguas, mas originalmente ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, num período de 16 séculos, entre 1500 a 1600 anos, por cerca de 40 escritores. Então, no total, foram em torno de 40 pessoas que escreveram os 66 livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. Como os livros antigos, foi escrita em papiro, em papiro e pergaminho, em formato de rolo, sendo cada livro um rolo, Então, os materiais utilizados, papiro e pergaminho, e o formato era um formato de rolo. A gente vai ver isso mais à frente. Tendo a Bíblia sido escrita há séculos antes de nós, fica evidente que o contexto histórico, cultural, linguístico e geográfico eram bastante diferentes do nosso. Logo, esses e outros fatores têm dificultado a compreensão do texto sagrado. Portanto, é imprescindível, é indispensável que, além de uma leitura cuidadosa da Bíblia, o intérprete, o estudante, aprenda boas regras de hermenêutica, bem como a arte de aplicá-las. Pensando nisso, apresentaremos neste material, neste nosso curso, os princípios de interpretação que irão nos auxiliar nesta magna tarefa que é interpretar corretamente a Bíblia. Nós iremos estudar as regras de como interpretar corretamente a Bíblia, mas antes de nós adentrarmos a estas regras, a gente vai ver alguns detalhes, e um desses detalhes é o material que foi usado na escrita da Bíblia, Originalmente falando, o material era papiro e pergaminho. Então nós temos esses dois materiais. Coloquei aí essas fotos aí, essas imagens ilustrativas, para a gente ter uma noção através da imagem como que era o papiro. Mas o que era mesmo o papiro, gente? O papiro era uma planta aquática que era muito comum ali na região do Egito, na região do rio Nilo. É uma planta que ela cresce nessas regiões alagadas, pantanosas, margens de rios, Então era muito comum ali no Egito. E aí eles pegavam esse papiro, para nós aqui parece um pouco com aquele pé de buriti quando está novo, Então eles pegavam esse papiro, eles tiravam entre casca, aquela partezinha branca de dentro, eles tiravam em várias tiras, e eles colocavam cruzadas umas sobre as outras. Aí eles iam colocando aquela tira, colocavam uma parte de tira assim, e depois assim. Essas tiras elas eram submetidas a um processo de prensa, Era prensada elas, ficava de molho também durante um período, e depois elas eram colocadas para secar. Então, depois de seca, essas tiras que eram prensadas, elas grudavam umas nas outras, formando uma espécie de papel, que era depois utilizada para a escrita, Tanto que a nossa palavra papel vem daqui, de papiro, de papiro. E esse foi um material usado durante muito tempo, Então, onde que era a principal fonte desse material? No Egito. Do Egito era exportado esse material para várias partes
do mundo naquela época. Inclusive, no Egito havia uma grande biblioteca. Não sei se você já ouviu falar na biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, e que ao mesmo tempo rivalizava com a biblioteca que havia na cidade de Pérgamo, que era uma cidade grega. Então, o que acontece? O papiro, ele foi muito utilizado até o século II a.C., e aí por volta do século II surgiu então pergaminho, aí na cidade de Pérgamo. Daí também a origem do nome para esse material. Pergaminho vem de Pérgamo, da cidade de Pérgamo. E o que era o pergaminho? Eram peles de ovelhas, peles de cabras, peles de animais que eram trabalhadas, né? Eram raspadas e depois elas eram utilizadas para escrita. E o pergaminho era um material melhor do que o papiro. Ele tanto era mais resistente, quanto também ele poderia ser reutilizado. Uma escrita num papiro poderia ser raspada, num pergaminho, poderia ser raspada e depois se escrevia novamente naquele pergaminho, né? Então o pergaminho se tornou assim um material muito utilizado a partir do século II e também mais caro do que o papiro, e durou aí até o século XIV, quando na Europa aí houve então os trabalhos começaram a ser feitos com o papel. Mas aí do século II a.C. até o século XIV, o pergaminho era o material utilizado na escrita. Então, uma outra questão aqui é as línguas. Nós já estudamos também na matéria passada sobre as línguas, mas aqui a gente vai focar nas línguas não tanto quanto a história das línguas, mas como tendo sido as línguas utilizadas na escrita da Bíblia. Então, para o Antigo Testamento, nós temos o hebraico clássico, que é diferente do hebraico moderno, né? O hebraico moderno que se desenvolveu aí a partir do século XIX e início do século XX, né? Final do século XIX para o início do século XX, nós temos o desenvolvimento desse hebraico moderno, que é diferente do hebraico clássico, né? Então a Bíblia, ela foi escrita nesse hebraico antigo, nesse hebraico clássico. E aí nesses dois textos a gente vê que o hebraico ele era a língua falada pelos judeus antes do cativeiro babilônico. Depois vocês podem estar lendo o texto do segundo livro dos Reis, 18, 26 ao 28, em que há uma conversa ali entre os caldeus e os judeus, e ali é identificado qual que era a língua que os judeus falavam, né? Fala aos teus servos em hebraico, né? Então, assim, era a língua falada pelos judeus antes do cativeiro babilônico, porque depois do cativeiro babilônico, a língua que passou a ser falada foi o aramaico, né? Então, antes do cativeiro babilônico. Não só pelos judeus, mas também pelos cananeus, aquela região ali onde estava a terra de Canaã e que foi depois habitada pelo povo de Israel. Era a língua falada ali. Uma língua que vem da origem das línguas semíticas, lá de Sem, um dos filhos de Noé. Tá? Então, quase que na sua totalidade, o Antigo Testamento foi escrito nesse hebraico antigo, nesse hebraico clássico. Porém, algumas passagens, e eu coloquei essas referências aí do Antigo Testamento, foram escritas também em aramaico, tá? Então, as passagens são essas aí, que está aparecendo aqui na tela, as referências. Originalmente elas estão em aramaico. Agora a gente vai ver para o Novo Testamento. Então, para o Novo Testamento nós temos o grego koiné. Quando vocês ouvirem assim, grego koiné, é grego comum, né? Era a língua falada pelo povo em geral. E isso se deu principalmente com Alexandre o Grande e seu Império Grego, que expandiu aí tanto a língua quanto a cultura grega aos povos conquistados. E como ele conquistou o mundo daquela época, e por onde ele ia conquistando, ele ia implantando a cultura helenística, helenística vem de Hélia, um antigo nome para a Grécia. Então, cultura helenística é uma cultura grega, tá? Cristãos helenistas são cristãos de cultura grega, né? Então aqui na época do Novo Testamento nós temos aí o grego koiné,
falado pela população em geral, nós temos o aramaico falado pelos judeus, nós temos o hebraico falado pelo pessoal ali mais voltado para aqueles que interpretavam a lei, os da sinagoga, né? E nós temos o latim, que era a língua oficial do Império Romano, que na época de Jesus era quem mandava no mundo, né? E aí no Novo Testamento nós também temos algumas expressões, algumas palavras em aramaico, tá? Já vimos sobre a questão das línguas em que a Bíblia foi escrita, né? O material que foi utilizado, os 66 livros da Bíblia, os 1.189 capítulos, os 31.173 versículos, os 773.692 palavras, os 3.566.480 letras da Bíblia foram escritas em aramaico, hebraico e grego. E aí o distanciamento, né? Então nós temos o distanciamento cultural, né? A cultura dos povos bíblicos era muito diferente da nossa. Então, olha, nós não temos a maioria das cidades que existiam naquela época, nós não falamos as línguas que eram faladas naquela época, os costumes daquela época eram bem diferentes do nosso, né? E nós estamos aí há séculos distante desse tempo. Tudo isso constitui distanciamento, dificuldade para a gente entender o texto bíblico. Mas é possível entender o texto bíblico? Sim, né? E a gente vai ver isso através das regras de hermenêutica. E o que é hermenêutica? Né? É a arte e a ciência da interpretação. Como ciência, ela estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação, tá? Então, o que é hermenêutica, gente? É a ciência que estabelece os princípios, métodos, regras de interpretação. E aí, gente, como nós estamos estudando um livro que não é só um livro comum, não é só um livro humano, assim falando, é um livro também divino, é a palavra de Deus, foi a palavra inspirada pelo Espírito Santo, então a gente precisa estudar a Bíblia com oração, com meditação, pedindo a Deus ali que abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para compreendermos as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo até diz aí, na primeira carta aos Coríntios 2:9, que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a gente precisa estar orando, pedindo a Deus, não só a gente vai aplicar essas regras de hermenêutica, mas também a gente vai orar pedindo ainda o auxílio do Espírito Santo para que a gente compreenda a palavra dele.